Boa noite, boa noite. Hoje é quinta-feira, o dia da nossa live de edificação, né? Nossas quintas-feiras têm sido assim maravilhosas, de muito aprendizado, de muito conhecimento e sempre para colocar em prática, né? Não adianta a gente apenas conhecer aqui e não colocar em prática na nossa vida, inclusive hoje, na nossa família. Então, gente, presta muita atenção em tudo que você vai ouvir aqui hoje. Um tema espetacular. Agora está se aproximando o Dia das Mães e nada melhor do que conversarmos sobre maternidade. É verdadeiramente um grande privilégio a maternidade, mas também um grande desafio. E todos os dias a gente enfrenta esses desafios. E como é que a gente pode lidar com esses desafios? Eu achei fantástico que eu abri lá a caixinha de perguntas e teve, assim, perguntas de diversos tipos. Eu amei, porque a gente vai conseguir abordar várias áreas aqui, várias faixas etárias, né, de filhos. E eu convidei alguém muito especial. Ela que é uma grande amiga, muito querida. A gente se conheceu agora nas minhas últimas férias, foi um presente de Deus. Não foi apenas um conhecimento de coleguismo, mas Deus uniu ali propósito. Uma mulher incrível, uma mulher cheia de sabedoria, que ela apresenta, né, o programa Família Quatro Mãos. Ela é uma carioca, eu preciso amar o sotaque dela. Toda vez que eu atendo uma carioca, me dá aquela saudade da Rafaela. E hoje eu vou juntar o útil ao agradável. Hoje eu vou matar a saudade dela um pouquinho e a gente vai ouvir, vai aprender, vai ser edificado. Então, assim, você que vai chegando aí, já vai encaminhando essa live aí para outras mamães, aquelas que desejam ser mães também. E vamos ter uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita edificação, tá? Semana passada a gente teve uma conversa muito legal sobre autismo, que foi, assim, extremamente relevante. Inclusive, se você não conhece as nossas lives, são lives assim, eu sou psicanalista cristã, então eu trago um pouco desse conhecimento da área da mente, do coração e da fé e da ciência. A gente faz essa junção de como lidar com várias questões. Então aqui a gente já trabalhou ansiedade, procrastinação. Semana passada a gente entrou nessa abordagem muito interessante. E onde é que ficam essas lives, Fernanda? Vão todas lá pro meu canal do YouTube. Você pode ir lá, Fernanda Pinheiro Oficial, elas ficam salvas se você não consegue ver ao vivo. Depois elas vão pro YouTube, elas não ficam aqui no Instagram. Então se você quer que alguém veja hoje ainda, já manda agora mesmo. Tem um aviãozinho aqui embaixo, você já encaminha essa live para gerar muito conhecimento e edificação. Muitas de nós, às vezes, a gente fica meio desanimada, se sentindo culpada, né? Mas hoje é algo assim que vai esclarecer, uma noite de esclarecimento, uma noite de renovo, uma noite de renovar, inclusive, o nosso propósito. Não nos renovar apenas emocionalmente, mas entender por que Deus nos deu esse privilégio. E por que Deus nos deu esse grande desafio também. Então, como que a gente pode lidar com a maternidade em várias questões, em várias áreas específicas. Inclusive, se você quiser colocar aí alguma perguntinha depois, com o decorrer, se der tempo, a gente vai responder também. Mas eu não vou me atrasar mais. Eu quero agora ir direto ao assunto. Já vou chamar a Rafaela aqui. Vamos ter uma noite muito abençoada, tenho certeza disso. Aqui, ó. Vamos ver, a qualquer momento ela vai entrar aqui pra gente. Oi, Rafa! E aí, você tá me ouvindo? Tudo na paz? Tudo, minha linda. Meu Deus, que saudade de você. Ai, que bom que você tá aqui, que privilégio. Você tá boa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ei, você tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Tudo ok pra você? Tudo perfeito. Você também me ouve bem, me vê bem, tudo tranquilo? Tá luz, um pouquinho tá baixinho, mas eu não sei se é só pra mim. Pessoal, Tá dá um baixinho? feedback, como é que tá o áudio pra vocês? Peraí, Tanto deixa o eu meu ver se eu consigo como melhorar da aqui. Rafa também. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Se alguém puder colocar aí no comentário, tá ok. Tá baixinho, tá bom. Mas eu consigo ouvir. Fala novamente pra eu ver se já deu uma melhorada, que eu acho que parece que deu. Vê se melhorou agora o meu som. Melhorou. Ah, Tá ótimo agora. Perfeito, perfeito. Rafa, em primeiro lugar, assim, que alegria estar aqui com você. Estou muito feliz. Que privilégio. Que privilégio. Gente, vocês não têm noção como eu amo essa mulher. Maior carinho, assim. Deus uniu nossas famílias, né, Rafa? Que privilégio Deus nos deu. Foi no começo desse ano, né? Os nossos filhos. Isso mesmo. Rafa, vou deixar você se apresentar, tá bom? Pra quem não te conhece. E se você quiser contar como é que a gente se conheceu, que eu acho que é uma curiosidade aí do povo, porque eu falo tanto, mas não contei como é que foi. Fique à vontade, tá, Rafa? Depois eu vou trazer aqui as perguntinhas e a gente vai conversando. Tá ótimo. Ai, que alegria. Eu tô muito feliz. É um privilégio para mim. Eu adorei o seu convite.
Eu sou Rafaela, eu sou casada com o Felipe Teles, eu sou Rafaela Teles, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou mãe do João Pedro e do Arthur, de 9 anos e de 7 anos. E a história como eu conheci a Fernanda é engraçadíssima, porque nós estávamos de férias, curtindo a vida, e os nossos filhos estavam esqueci Parque o nome. aquático, né? Parque aquático, esqueci o nome Isso mesmo. do É, tobogã. tobogã, isso mesmo. Até deu branco agora, isso mesmo, tobogã. Estava no tobogã, e aí João Pedro ficou muito amigo, começou a subir, enfim, ficou muito amigo, amiguinho. Mãe, eu quero ficar brincando com ele, de um menino maravilhoso. E aí, depois que eles escorregaram e desceram e venceram lá o desafio, eu falei, João, estávamos eu e o Thiago, o marido da Fernanda, assim, relativamente perto, né, ali, olhando as crianças. Eu falei, João, e aí, quem é seu amigo? De onde ele é? Ele, não sei, qual que é o seu nome? Meu nome é Caleb. Aí o João, o nome árabe? Eu, não é um nome árabe, é um nome hebreu. Aí o pai, não é um nome árabe. Eu falei, não, ele confundiu e tudo mais. Aí, oi, prazer. E aí vimos que éramos todas da mesma fé, enfim, todo mundo se conhecia, ficamos amigos e ficamos todos os dias da viagem super grudados e foi uma delícia, né, Fê? Tem que até repetir, foi muito Nossa, bom. foi só o começo, né, Rafa? Só o comecinho. Se Deus quiser, se Deus quiser. E assim, eu tô me sentindo muito privilegiada de poder ter esse papo com você, porque como você apresenta lá o Família Quatro Mãos juntamente com o pastor Felipe, né? Que eles também são da Igreja Presbiteriana no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E com certeza eu já fui muito edificada através de vocês, através ali dos programas. Nossa, sempre palavra muito boa para trazer um despertar para a nossa vida e para colocar em prática, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu fiz uma caixinha de perguntas, o pessoal lançou várias curiosidades sobre a maternidade e eu vou lançar aqui para vocês e a gente vai conversando. Vamos lá, então? Vamos para a primeira, gente. Vamos lá. Como conciliar a maternidade com a vida profissional e pessoal? Você vai poder nos ajudar nisso, porque quem não sabe, a Rafa também é uma advogada. Além dela ser uma esposa de pastor, uma mãe, ela também é uma advogada. Então me fala, como é que você faz isso, Rafaela? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando você fala em vamos conciliar a maternidade com o trabalho, é você entender que, como tudo na vida, a gente vai precisar elencar prioridades. E nisso, para elencar as prioridades, a gente vai precisar muito da sabedoria divina. Sim, a gente precisa dobrar os nossos joelhos e pedir sabedoria a Deus sobre como conseguir orquestrar tudo. Por quê? Porque o que eu acho bacana, e é bom a gente ter esse papo aqui, é porque não há problema algum na mulher que é mãe sair para trabalhar, assim como não há problema algum na mulher que é mãe que quer se dedicar exclusivamente a seus filhos. As duas têm papéis importantes, as duas são bem vistas. Enfim, uma não é melhor do que a outra, o que eu acho bacana também, reforçar. Uma não é mais piedosa do que a outra porque escolheu ficar em casa. Não existe isso, por favor. Nós acreditamos que Deus... o pastor Timothy Keller fala isso muito bem no livro Como Integrar Fé e Trabalho, quando ele fala que Deus ele espalhou dons como sementes que foram espalhadas pela terra e, enfim, pessoas que têm dons para uma área, pessoas que têm dons de outros e os nossos dons e talentos também nos nossos trabalhos são formas de servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Então, mães, por favor, a minha primeira palavra para você é calma. E pare de se comparar com qualquer outra mãe que você tem perto de você. Principalmente com as mães aqui que aparecem nas mídias e tudo. Porque cada casa tem um ritmo, cada casa tem uma regra. E essa ideia de como é que você vai conciliar trabalho e maternidade... primeiro você precisa estabelecer as prioridades para a sua vida, né? Para a sua casa, de um modo geral. E eu acho bacana, Fê, falar isso, porque tanto o trabalho ele pode virar um ídolo na nossa vida, quanto os filhos também podem virar ídolos na nossa vida, né? Quando a gente foca tanto no outro, a gente está colocando ídolos
no lugar de Cristo. E esse é o grande erro. Seja uma mulher que trabalha fora ou seja uma mulher que fica o tempo inteiro em casa com os filhos. Então, a minha primeira palavra é: a gente precisa elencar as nossas prioridades. Você que está saindo ou você que fica em casa o tempo inteiro, você precisa colocar diante do Senhor como você vai organizar o seu tempo, como você vai orquestrar tudo isso, né? Como é que você vai, aonde que você vai gastar a sua maior energia, qual que vai ser a forma que você vai louvar ao Senhor nessa sua atuação. E sendo mais pontual na resposta, eu acho engraçado quando alguém pergunta como equilibrar maternidade e trabalho, porque, na verdade, esse equilíbrio perfeito que todo mundo acha que vai acontecer, minha amiga, ele nunca vai acontecer direito, porque é uma dança de equilibrar pratinhos, né? É uma agonia que você está trabalhando e você está lembrando que o filho esqueceu a garrafa d'água do colégio. E às vezes você está com os filhos e a cabeça está, eu esqueci de fazer isso, fazer aquilo outro. Então, elencar nossas prioridades, parar de nos compararmos umas com as outras, isso é muito danoso. E sempre, 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 eu vou repetir isso várias vezes, pedir sabedoria a Deus. Termos a intimidade de chegarmos ao nosso Senhor com humildade, com os nossos joelhos dobrados e jogarmos limpos com o Senhor. Falando: Deus, não estou conseguindo entender, estou precisando de ajuda, eu estou gastando muito tempo aqui, eu estou precisando remanejar meu horário, me ajuda, me auxilia, pedir ajuda também para sábias conselheiras, para amigas próximas que falam: olha, de repente faz isso, né? Enfim, vamos tentar fazer com que essa brincadeira de rodar os pratinhos, ela seja mais leve no nosso dia a dia, Fia. Vou por aí. Isso, com menos culpa, né? Porque é o que atrapalha muito, né? A maternidade, essa culpa, né? A culpa de ir trabalhar, a culpa de ficar em casa. E cada realidade é uma realidade. Às vezes tem realmente existe uma necessidade financeira, precisa contribuir ali com o esposo. Às vezes nem tem um esposo, às vezes nem tem um pai. Então tem que correr atrás mesmo. Daí como é que a gente pode tentar, na prática, quando voltar para casa, ser mais presente como mãe? Se possível, se conseguir, né? Tem casos que às vezes a pessoa, mesmo em casa, tem que trabalhar. Tem professoras que levam muito trabalho para casa. Sim. Mas também estabelecer, que nem você colocou aí, da rotina. Não, esse horário aqui da refeição não vai ter celular, sabe? Não vou ficar ali comendo com os meus filhos e olhando ali o mensagem do trabalho. Não, é o momento que eu vou me conectar com eles. Tem que estabelecer: não, essa é a hora que eu vou ter que trabalhar, mas não, essa hora que eu vou estar, eu vou contar uma história, se é possível, eu vou colocar no cronograma aqui, fazer uma caminhada junto com ele, vou cozinhar junto, vou dar banho, sabe? Então, assim, no momento da noite, tentar dar uma ressignificada ali, sabe? Tipo, mamãe passou o dia trabalhando, foi preciso, mas agora a mamãe tá aqui, me conta como é que foi seu dia, tentar elaborar esse momento da noite também, né? Então, assim, essa culpa, como você falou, é algo que tem arruinado muitas mulheres, emocionalmente, inclusive, né? Sim. E tá tudo bem. Eu achei perfeito, Rafa, quando você colocou isso, porque não existe essa categoria de... Porque a mídia, o mundo em geral, ele é muito cruel, ele cobra isso, que toda mulher tem que ser empoderada, tem que trabalhar, ganhar dinheiro muito mais do que o homem. Ou ao contrário, não, se você faz isso, se você não fica o tempo integral com os filhos, você, meu Deus, que mulher cruel, né? Tem que ter, tipo assim, viu? É a necessidade do momento. Se você conseguir ficar com os filhos, ótimo. Então aproveita esse período. E talvez amanhã você não consiga. Agora, se você está trabalhando e é isso que você gosta, tá tudo bem. Quando chegar em casa, você tem que dar uma compensada, né? Vai fazendo esse jogo, esse malabarismo aí que você colocou, né? Não, muito legal. É interessante você falar desse ponto prático, porque, por exemplo, se você ainda... Eu acabo fazendo muito isso. Se você ainda tem alguma coisa a ser feita depois que você chega em casa... eu espero os meninos irem dormir e eu mesmo com eles, sabe? Eu tenho 2 meninos, então vai lá, vê jogo de futebol, brinca de batalha naval, enfim. Fica ali esse momento com eles e quando eles forem dormir, aí sim você vai e acaba de fazer suas coisas, né? Para eles também se sentirem importantes, né? Para você ter esse elo com os filhos que é fundamental na criação das crianças, entendeu? E, enfim, show de bola. Ótimo, vamos lá para a segunda. Estou me sentindo com culpa, justamente, estou me sentindo com culpa em voltar a trabalhar após a licença maternidade. Tem jeito de aliviar essa culpa? Ai, Jesus, tem. A primeira coisa que eu preciso responder para você é que nós temos um Deus que nós podemos jogar
todas as nossas culpas e todas as nossas ansiedades ao pé da cruz. Isso é libertador. Então, todo pensamento, toda culpa, toda frustração, tudo pode ser direcionado a Cristo. E Ele pode diariamente tratando isso no nosso coração. Uma coisa que eu acho interessante é que, foi o que eu já falei, né, na primeira pergunta, é que bom que não existe um ideal de uma mulher que só fez o trabalho ou uma mulher que só criou os filhos. Quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios 31, é uma mulher que fazia de tudo, ela dava ordem, ela cozinhava, ela organizava, ela mandava. Eu acho muito adequado ter uma mulher descrita na Bíblia tão multifacetada, porque é exatamente isso que nós somos. Nós somos multipluri, nós fazemos de tudo um pouco. E nós nos cobramos exatamente por conta disso, né? Porque a gente quer focar mais numa coisa, enquanto que a gente está fazendo várias outras. Então, uma coisa que é importante é que, de novo, né? Aquieta um pouco o seu coração, para de se comparar com as outras, entenda que cada casa tem o seu momento, tem a sua regra, foi o que a Fernanda estava comentando. Existem necessidades financeiras que, enfim, dependendo do período de cada casa. Existem sonhos nossos que foram dados por Deus. A gente crê que Deus é que fez toda a condução da nossa história. Então, de repente, você sempre teve um sonho de trabalhar com isso, com aquilo. Esse é um sonho que Deus colocou dentro de você. E a partir do momento que você exerce isso, você está louvando ao Senhor também. E uma coisa, Fê, também que eu acho muito importante a gente estar sempre lembrando é que é muito ruim na nossa vida a gente fazer essa separação de que se a gente está fazendo uma coisa que é melhor ou até vista como mais santa diante dos olhos do Senhor, outra coisa não é. E isso não é verdade. A nossa vida não tem que ser separada, o tal do dualismo. É tudo uma coisa só, é tudo para honra e glória do Senhor o tempo inteiro. Então, se você está trabalhando, louvado seja o Senhor. Se você está com seus filhos, louvado seja o Senhor. Porque Deus, Ele é o dono da nossa vida integral, a nossa vida toda está diante do Senhor. Então, mulherada, se você está com essa culpa toda de volta ao trabalho, eu acho bacana, primeiro, você se questionar o real motivo disso tudo. Isso é uma pergunta muito difícil, isso não é feito da noite para o dia. Você está com essa culpa por quê? Porque você está se comparando com uma outra pessoa que está o tempo inteiro em casa, e aí você acha que o filho dela vai ser melhor, vai ser mais bem educado, mais bem sucedido, sei lá o que você acha. Então você precisa ter a sinceridade diante do Senhor de perguntar o porquê que desse pensamento está vindo tão forte dentro de você. Você está entendendo, Fê? Porque muitas das vezes quando você vai lá, e a Fê, enfim, pode te ajudar nisso, com esse dom lindíssimo que ela tem, de repente quando você vai e você começa a se questionar, você vê que de repente você tem uma culpa que nem é genuína sua. Foi alguém que falou que achava que você tinha que ter feito comportamento A, comportamento B. Então, repito, a maravilha do cristianismo é nós termos uma relação de transparência, de intimidade com o Senhor Deus. E jogar mesmo tudo aos pés da cruz. Falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com todos esses questionamentos? E eu gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho? Eu preciso trabalhar, eu não preciso trabalhar? Eu realmente quero ficar com os meus filhos o tempo inteiro? Ou eu estou ouvindo o que o momento, o que as minhas companhias estão falando? Entendeu, Fê? Eu acho bacana também que Deus ele pode conduzir tudo isso de uma maneira tranquila, com o termômetro da paz, e trazer calma, né? Trazer mansidão para os nossos corações. Entendeu? Fantástico. Isso, quando você faz essa pergunta, por que eu estou me sentindo assim, né? Você vai na raiz. Você vai se autoanalisar e perceber, viu? Existe uma autocobrança aqui. Mas se é uma cobrança de fato externa, ou até mesmo interna, ou interna gerada por uma fala, talvez lá na minha infância, que esse gatilho agora foi ativado. Ou será que o fato de eu estar trabalhando, já estou lá preocupada, gerando aquela ansiedade, meu Deus, será que meu bebê se alimentou? Será que tomou banho? Será que vai acontecer algum acidente com ele? Aí tudo que você se concentra aumenta. Então isso não está ligado ao fato de você estar trabalhando muitas vezes, está ligado com essa questão dessa autocobrança, com a ansiedade que você já tinha muito antes do bebê nascer. E
em mais uma circunstância da vida, isso ativou, o gatilho foi ativado, né? E essa questão da comparação que você já falou é fundamental, gente. Eu sempre falo aqui, eu volto a falar, muito cuidado com as pessoas que você segue, quem são suas referências, porque não existe maternidade ideal. Eu tô no processo, cada dia eu dou um passo, eu olho para trás e falo, ó, melhorei, mas tem muito passo ainda para dar. Então, assim, às vezes você pega lá um curso na internet, bacana, aprenda, estude, olhe para a mulher de provérbios, uau, mas não existe maternidade perfeita. A gente está sempre aprendendo algo novo. Essa live é para a gente aprender e colocar em prática. E às vezes gera essa culpa porque você está olhando lá aquela mãe que aparentemente, meu Deus, como que ela consegue ter tanto tempo assim com os filhos, né? E eu não tenho esse tempo disponível. Mas talvez ela tenha uma realidade diferente da tua. Ela tem uma condição financeira diferente da tua e tá tudo bem. Você não é inferior a ela por isso. Aí vem toda essa culpa muitas vezes, baseado naquilo que você segue. Então, assim, se for o caso, começa a deixar de seguir algumas pessoas, né? Silencia, para que isso não ative essa comparação. Pelo contrário, começa a ver pessoas que conseguem conciliar, mesmo diante das limitações, mesmo que mostram ali as imperfeições. Viu? Tem dia que eu cheguei do trabalho hoje cansada, meu Deus, perdi a paciência, mas agora respirei fundo. Gente real, gente. Gente real como eu e você, não gente perfeita, porque não existe. Isso aí gera muita culpa, né? Eu acho bacana também isso que você está falando muito de gente real. Desculpe, porque a gente também precisa lutar contra essa idealização da maternidade perfeita, gente, que isso é loucura, sabe? Isso, além de ser irreal, isso, enfim, isso é enlouquecedor, né? É claro que todo mundo vai ter dia difícil, todo mundo vai ter seus dilemas. A maternidade, a pessoa que fica exclusivamente com os filhos, ela também tem os seus dilemas, ela também vai ter as suas culpas, ela também vai ter os seus traumas e os seus questionamentos. Então, para parar também, trazer as pessoas também para a realidade, que essa beleza toda que às vezes algumas pessoas acham, a gente só vai ter isso no céu. A gente vai ter problema na criação dos nossos filhos, e enfim, nossos filhos são tão pecadores quanto nós, e as birras, os questionamentos, as broncas, as desobediências, isso vai acontecer. Então, para a gente também respirar um pouco, a gente parar também de se achar que nós somos autossuficientes, que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Não. A gente tem que pegar também a nossa maternidade, colocar a nossa maternidade diante dos pés do Senhor. Falar, Senhor, eu não estou entendendo, está muito difícil, o que está acontecendo? Eu não estou dando conta. Eu gosto muito sempre, Fê, de bater na tecla desse bom relacionamento transparente e cada vez mais íntimo com Deus. Nós temos uma relação com o nosso Senhor de Pai. Ele nos ama independentemente do que fazemos. Independentemente se você é uma boa mãe ou independentemente se você é uma péssima mãe, aos olhos do Senhor, Ele nos vê com a lente de Cristo. Então, Ele nos vê perfeitas, justificadas. Então, para a gente também levar tudo isso ao Senhor, né? Não entrar numa comparação alheia, levar as nossas dificuldades para o Senhor e pedir ajuda e continuar caminhando ali cada dia, com perseverança, né? Esse é o maior segredo, né? É a maior dependência em Deus, assim. Hoje, inclusive, eu estava atendendo uma cliente, até brinquei com ela. Viu, você não quer participar com a live com a gente? Porque ela contou uma experiência bem engraçada, porque ela falou assim que ela estava buscando de Deus sabedoria para lidar ali com o filho. E o filho estava com um probleminha ali com uma coleguinha da escola. E do nada, assim, a parte de Deus, e parece que é do nada, mas a parte de Deus, ela teve um insight do céu. Ela pegou uma bala e, através de uma conversa ali com uma bala, ela gerou uma reconciliação do filho com a coleguinha. E ela teve uma sabedoria tão grande ali, através de uma bala. E ela ficou, eu nem sei como é que foi aquilo. Eu peguei a bala e eu gerei uma conversa terapêutica, digamos assim. E houve reconciliação, né? Eles voltaram a se reconciliar. Eu falei, olha que legal, porque uma mãe que orou, que começou o dia colocando diante de Deus. Aí surgiu lá uma bala, como pode surgir um garfo, como pode surgir uma caneta. E você tem um insight de Deus ali para lidar com a situação cotidiana. Isso é fantástico, né? Só esses insights que Deus dá no nosso dia a dia. Com certeza, se você é mãe, você já passou por algo assim também, né? Claro, isso é fantástico. Vamos lá para a próxima perguntinha. Vamos lá. Dicas para melhorar o relacionamento com os filhos. Grito muito e não gosto de fazer isso. Ai, gente, a mãe que nunca gritou com os filhos... Atira a primeira pedra. Olha só, a Bíblia é clara lá em Efésios
6 que nós não devemos levar os nossos filhos à ira. E a Bíblia também fala sobre a obediência dos filhos aos pais. Eu gosto muito, enfim, do 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Os 10 mandamentos estão valendo. Jesus Cristo falou, deixou claro que eles estão em pleno vigor. Então, sim, a gente tem o mandamento de honrar pai e mãe. Agora, uma coisa que é interessante é que na relação pai-filho, na relação mãe-filho, enfim, nós temos que entender que nós somos mais maduros que nossos filhos. Nós temos mais idade. Quer dizer, idade não deveríamos, né? Idade não tem muito a ver com maturidade. Mas, em tese, nós somos mais maduros, né? O cérebro já está formado, né? Diferente do cérebro deles que ainda está em formação. Que ainda está caminhando. E se nós estamos caminhando com Cristo, nós temos, enfim, mais tempo, de repente, com Cristo, então até mais acesso, enfim, a gente pode entender mais a Bíblia, de repente, do que uma criança que é muito pequena, enfim. O meu ponto é o seguinte: a partir do momento que nós temos uma relação dentro da nossa casa de amor e de serviço aos nossos filhos, toda essa relação da boa hierarquia entre pais e filhos, ela vai ser uma relação que ela vai precisar ser instaurada na nossa casa, mas ela é instaurada no amor. Por que eu falo isso? Porque você levar um filho, você não levar um filho à ira, requer dos pais um autocontrole e uma consciência muito profunda de que nós estamos aqui para servir aos nossos filhos, né? Servi-los em amor, ensinar a eles, passar os nossos valores, enfim, dedicar os nossos dias também a eles, como forma de servir ao nosso próximo, que é a regra que Deus deixou para a gente. Então, uma forma de ajudar, de repente, essa mãe que fala: olha, eu não tô querendo que levar minha filha à ira, é você lembrar que o seu filho é tão pecador quanto você. Aos olhos do Pai, nós somos iguais diante do Senhor. E que você pode estar sendo canal de bênçãos para ele a partir do momento que você o serve, que você tenta amenizar um pouco a sua ira, né? Porque a gente, às vezes, grita muito com os nossos filhos, mas somos nós demonstrando as nossas próprias iras, as nossas próprias frustrações sobre os nossos filhos. Então, volto a dizer, a gente precisa pedir sempre sabedoria a Deus. Eu tenho uma regra de contar até 10, até 15, até 20, até 30 e ficar contando na cabeça até realmente a poeira baixar. Ou então fala: filho, a mamãe vai precisar de 5 minutinhos. Se afasta do local, vai, de repente, bebe uma água e fala: pronto, filho, voltei. Vamos conversar agora sobre esse assunto. Porque é interessante também para os pais se lembrarem que nós somos exemplos constantes para os nossos filhos. E não só em termos emocionais, né, em termos de, como você, enfim, explora muito bem, trabalha com isso, enfim, em relação a traumas, em relação a toda a história, a bagagem emocional que essa criança vai ter, mas também nós somos exemplos de serviço cristão aos nossos filhos. Toda vez que você está com o filho, você está também falando: meu filho, eu estou aqui servindo a você porque eu amo a você, não estou esperando nada em troca, porque Deus me amou e Ele fez isso porque Ele me amou, simplesmente porque Ele me amou. E você vai estabelecendo relações com o seu filho espelhadas na relação que Deus tem conosco. Eu acho isso muito bacana, a gente redirecionar tudo, Fê, sempre para a pessoa de Jesus Cristo, sempre para o nosso relacionamento com Cristo. E isso, muitas das vezes, requer uma maturidade nossa. Eu brinco que filho é um potencializador. Então, muitas das vezes, somos nós que estamos ali tão estressados, irritados, cansados, que a nossa reação é nossa. Nós que somos os responsáveis. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu, Fê? Totalmente. Pra gente... Totalmente. Pode falar. Pode falar. Não, eu queria falar assim, justamente que nós somos responsáveis no sentido de que, às vezes, a gente acha que o problema foi algo que o filho fez.
Mas será que foi realmente o que o filho fez? Digamos, ele foi lá sem querer, esbarrou em um copo, e o copo caiu no chão, quebrou. Aí a gente tem aquela reação uau, explosiva. Será que o problema realmente era o copo que esbarrou, que foi o filho que sem querer, né, bateu ali? Ou será que foi algo que lá no trabalho o patrão foi meio grosso comigo e eu não podia explodir com o patrão? Com ele eu segurei, respirei fundo, contei até 30. Agora com o filho, não. Aí naquela hora eu solto tudo. Né? Eu não tenho esse equilíbrio que nem você falou. Parece ter bobeira, assim, vou contar até 30. Gente, isso é fundamental. Porque os primeiros segundos ali, se você tiver uma reação, aí depois você vai se arrepender, porque você vai agir talvez com grosseria, com agressão. Já vi casos de pessoas agredirem, inclusive com o fio de secador, sabe? Meu Deus, é algo assim terrível. Então tem que ter um controle. Porque as consequências físicas e emocionais podem ser muito grandes. E às vezes não está relacionado nem com algo que o filho fez ou deixou de fazer, está relacionado com você. Você precisa entender por que eu tô tão irritada assim. Então, se eu não me cuidar emocionalmente, eu vou respingar. Se não vai for no filho, vai ser no marido, vai ser em alguém próximo. Porque às vezes a gente consegue controlar com o pessoal de fora, né? Isso. Na internet é tudo bonitinho, na empresa é tudo bonitinho, mas quando chega em casa a gente se descarrega. E outra questão também, né, Rafa, assim, que a gente vai errar como humano, a gente já falou sobre isso, a gente é humano. E quando errar, quando passar do ponto, quando você falar, gritei, não devia ter gritado. Reconhece, Bacana. pede perdão, pede desculpa. Bacana. Seja sincera, ensine isso para o seu filho, sabe? Não seja orgulhosa ao ponto de dizer, não, a culpa foi sua, foi você que me fez ter aquele comportamento. Não, eu não precisava ter me agido dessa forma. Eu também Poderia ter lidado de uma outra forma. Então, pede desculpa. Você vai estar ensinando o seu filho a reconhecer os erros também. E outra coisa que pode ajudar também muito são alguns acordos, né? Que as mães podem ter com os filhos. Por exemplo, quando você faz um trato lá com o filho, filho, você vai tirar o lixo. Você vai ficar responsável por essa tarefa da casa. O outro, não, você vai encher as garrafas. Você tem aqui uma rotina, horário de estudo, você tem um horário de passear com os amigos. Você coloca ali toda uma rotininha para ele, mas se ele descumprir algo da tarefa e da obrigação, daí ele deixa de receber o benefício. Por exemplo, a questão da tela. Você tem um horário de televisão, tem um horário de internet, mas também se você não cumprir algo que foi acordado entre nós, você perde. Então, assim, tudo que eu faço tem uma consequência. Pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Vai depender da decisão que eu vou tomar. Então, desde agora, eu posso estar construindo isso. Então, é muito importante haver essa questão de ser sincera, pedir perdão, filho, eu errei. Bacana, tá? sim, Reconhece, pede perdão, faz esses acordos e também entende por que eu tô tão irritada assim. Será que é algo que ele fez ou será que é um problema aqui dentro também? Bacana. Uma coisa que eu estava tentando lembrar onde que eu vi, eu não lembro se foi num livro cristão, num livro que vai tratar o assunto mais especificamente à luz da Bíblia ou não. Mas eu estava vendo algum livro que falava sobre criança, sobre criação, e ele estava falando que todas as vezes que os pais foram brigar com os filhos, fazer um exercício imaginário de que está brigando com uma outra pessoa. Então, por exemplo, todas as vezes que eu for brigar com o João Pedro, como o exemplo que você falou, com o João Pedro e com o Arthur, porque o copo caiu, eu fazer um exercício imaginário que eu estou brigando com a Fernanda. Por quê? Porque automaticamente eu vou colocar certos freios na minha língua, eu vou colocar certos freios, talvez você estava falando, né, de casos de abuso, enfim. Isso é meio que automático, porque a gente, talvez com a convivência diária, a gente perde essa noção de que os nossos filhos, eles foram criados por Deus, foram desenhados pelo Senhor e eles merecem ter todo o respeito, todo o trato, de acordo com todas as outras pessoas. Eles não são menores diante de Deus. Esse é o meu ponto. E isso, às vezes, é complicado para os pais entenderem. Tem um livro muito interessante que é do Paul Tripp, que fala muito do desafio aos pais, que ele fala, gente, seu filho tem um coração pecador tanto quanto o seu. Se o seu filho está fazendo uma birra no supermercado porque ele quer uma bala, ok, mas tantos adultos e pais fazem birra porque querem comprar um negócio novo e se endividam no cartão de crédito. A birra é praticamente a mesma, só que uma o cara grita no supermercado e o outro ele grita dentro da fatura dele do cartão de crédito. É bacana quando a gente consegue dar essa visão de que, gente, os nossos filhos, eles são imagem e semelhança do Deus vivo. Então, isso traz também uma consciência para nós, para os pais, da maneira mais adequada de lidar com eles, né? E não é só, vamos respeitar e tudo mais. Peraí, eu preciso também mostrar para os meus filhos, nós que somos pais cristãos, o amor de Deus através da minha atuação para a vida deles.
E aí isso traz um senso de responsabilidade maior e muitas das vezes freia um pouquinho o nosso ímpeto bravo, entendeu? Verdade. Assim, é triste, sabe? A gente que trabalha com terapia, ver que às vezes em um momento desse, que parece tão assim, um copo que esbarrou, caiu no chão, Pois tal. é, Aí não vem só isso, vem palavras tão destrutivas, sabe? Você é um imbecil, você não presta, nada que você coloca a mão dá certo. Aí já começa a vir essas crenças limitantes que a pessoa acaba levando pro resto da vida. Maldita hora foi que eu tive você. Então, assim, uma briga de uma coisa que, você não arrumou a cama. Aí já começa toda aquela situação, sabe? Tipo, você chegou fora do horário, como você é irresponsável. Tu começa a trazer afirmações que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, ele acredita que ele é um irresponsável e ele vai se comportar como irresponsável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras. Perfeito. Muito tato mesmo. Isso pode gerar diversos traumas. Vamos lá para a próxima. Gente, eu tô amando esse papo, Rafa. Meu Deus, que pergunta. Vamos lá. Quinta pergunta. Quarta, né? Sou mãe de uma adolescente. Não sei como posso fazer ele deixar de ficar no quarto. Rafa, essa é a das mais perguntadas, digamos assim, né? Porque é geral, né? A maioria dos adolescentes querem ficar no quarto, mexendo no celular. Tem algum jeito para tirar eles de lá? Ou é para deixar lá? O que a gente pode fazer? Olha só. Bom, primeiro, eu não sou mãe de adolescente. Então, vamos lá. Eu tenho uma parte teórica e nesta questão ainda não tenho uma parte prática. Mas o que é... Quando você me mostrou essa pergunta, veio à mente duas coisas que eu achei importantes de falarmos. Primeiro que é uma coisa que está fora de moda, mas tem base bíblica. E nós precisamos lembrar os nossos filhos, lembrar aos nossos corações, porque dá trabalho, que é a tal da hierarquia familiar. Os nossos filhos precisam entender o que é respeito aos pais, o que é obediência, que existem regras, que existem ordens, que na vida a gente não faz só o que a gente quer, na vida a gente faz o que é necessário, a gente obedece ordem, a gente... tem regras a serem cumpridas. Por que eu falo isso? Porque eu conversei, logo depois que você me falou e tudo mais, eu conversei com uma mãe de adolescente e ela falou, olha, Rafa, tem muitas vezes que é na boa e velha hierarquia. Ela não faz nenhum tipo de violência, enfim, mas ela fala, minha filha, olha, é a mamãe aqui, enfim, eu sou a autoridade, eu acho isso, isso e isso, então a porta do seu quarto vai ficar aberta, você tem tanto tempo no celular, enfim. E ela, eu acho bacana, que a gente estava conversando sobre isso, ela falou, Rafa, o que eu reparo muito é que os pais, eles tiram um pouco da moeda, né, da importância da hierarquia, porque eles querem, eles ficam com medo se eles não vão ser mais tão amigos assim dos seus filhos. E se até depois, né, que a gente vai conversar, se você vai perdendo um pouco da amizade com o seu filho quando você estabelece certa hierarquia dentro da sua casa, né, certas regras que têm que ser obedecidas. E a gente conversou muito, ela falou, olha... exige-se muita maturidade, eu achei isso muito interessante, exige-se muita maturidade dos pais, principalmente de adolescentes, numa fase meio crítica, de entenderem que os filhos não vão gostar, vão ficar chateados, vão falar horrores, que eu não gosto de você, que eu odeio você, que eu não sou seu amigo, tudo mais. Mas os pais, eles têm que ter a segurança de que eles estão ali, firmes, passando os seus valores, mantendo realmente uma boa ordem, no sentido de uma boa organização dentro da nossa casa, né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar tá fora de moda, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre obediência, sobre hierarquia, sobre a casa tem regras, a porta tem que ficar aberta, você vai ficar tanto tempo só no celular, me devolve o celular, acabou, não é tudo do jeito que você quer. E nós pais, isso é pauleira, né? Mas nós pais, nós temos que estar preparados para ouvir que os nossos filhos nos odeiam, que nós somos os piores pais do mundo, que eu queria ser filho de fulano, de Beltrano. Mas a gente tem que estar firme no nosso propósito de, não, peraí, eu estou criando um cidadão responsável, obediente, com os valores cristãos. Isso tem que ser mais forte do que esse medo de repente, impor uma regra
para o seu filho, né? Claro que eu estou falando de impor com muito carinho, com muito zelo, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de violência. A outra coisa que eu acho muito interessante também é essa boa dose de você saber ensinar o seu filho hierarquia e você saber atraí-lo para fora do quarto. Por quê? Porque, enfim, vai que é uma mãe que sabe cozinhar super bem, eu não sei cozinhar super bem, mas vai que é uma mãe que sabe cozinhar super bem, e a minha primeira recomendação é, se você quer uma ajuda prática, por que você não está fazendo o prato que seu filho tanto gosta? Descubra! Para você descobrir o gosto do seu filho, para você atraí-lo para fora do quarto, filho, você vai ter um trabalhaço chamado se interesse pelo seu filho. Se você realmente tem consciência que o seu filho é um ser precioso que Deus colocou na sua vida, Deus escolheu essa família para que esse filho viesse, minha querida, você vai precisar se interessar pelo seu filho. Você vai precisar baixar um pouco o seu orgulho, a soberba e sentar com seu filho e descobrir que ele gosta disso. De repente você não gosta, de repente assistir um filme, sei lá, de monstros, que você de repente não gosta muito, não seria a sua primeira opção. Mas lembre-se, você está fazendo isso para você atrair seu filho, né? A gente também precisa ter essa boa sabedoria, esse bom traquejo para estarmos conectados com os nossos filhos, entendeu? Baixar um pouco também a nossa bola. Você está entendendo, Fê? Com certeza. O equilíbrio, né? Eu sou mãe, eu tenho autoridade sobre você, mas também, assim, a gente pode ter um tempo de qualidade. Então, eu tô lá cozinhando, digamos assim. Viu, filha? Vem cá, vamos junto cozinhar aqui. Você corta aqui uma coisinha aqui, outra. Não, ela não gosta de cozinhar. O que ela gosta de fazer? Ah, vamos jogar. Vamos tirar um dominó, um xadrez, um uno. Procura alguma coisa assim, para tirar do quarto. Uma coisa que ela goste de falar a respeito, o que ele gosta de fazer também, né? Uma atividade física, nem seja pelo YouTube, faz os dois juntos, começa a se conectar. Né? Ter um tempo planejado. Aí que tá, sabe? Porque às vezes você deixa de fazer, tô sem ideia hoje. Mas como você mesmo colocou, começa a estudar o seu filho, a sua filha, o que ele gosta, o que ele não gosta. Poxa, o que eu posso fazer? Pelo menos uma vez por semana é o tempo de cada um dos filhos. Eu tenho lá 3 filhos, então tal dia eu vou me dedicar para um. Vou ali que levo tomar um sorvete com um. Né? E aquele tempo não é só tomar o sorvete, eu vou planejar o que eu vou conversar. E aí, como é que tá na escola? Como é que tá na faculdade? E o trabalho, ter um tempo de qualidade ali, se conectar de maneira específica com cada um. E tem um momento que vai estar toda a família junto, sabe? Então, assim, é planejar, não deixar assim pra em cima da hora. Porque muitas vezes, o que alguns adolescentes me falam? A grande maioria, até domingo eu tava dando uma aula pra eles, né? E eles falaram assim, geral, que eles amam ficar no quarto. Aí a maioria também falou que eles não têm tempo de qualidade com o filho. Aí quando você vai conversando, em particular, com o filho não, com a família, né? Quando você vai conversando por quê? Porque também o papai às vezes tá lá no celular. Ou então tá lá jogado no sofá, vendo televisão, né? A mamãe ou tá trabalhando, limpando a casa o tempo todo, não para de limpar a casa, ou tá ali mandando e-mail, respondendo WhatsApp, ou o irmão tá vendo uma Netflix. Então, tá cada um vivendo o seu mundinho. É como se assim, tá todo mundo na mesma casa, mas cada um tá vivendo o seu mundinho e às vezes você tá mais próximo de quem tá longe. Às vezes você tá mais próximo de alguém que tá no outro país através da mensagem ali. E não consegue se conectar com quem tá perto. Por isso que tá na hora de realmente você estudar como é que tá o ambiente da casa familiar, principalmente no período da noite. Não abra mão desse momento da família, como você mesmo colocou. Digamos lá, eu tenho um horário para eles dormirem. 9 horas, então até 9 horas é com eles. Depois das 9 horas, aí você vai curtir o maridão, vai fazer o que tem que fazer da casa, se for o caso, né? Mas assim, programa, qual é o melhor horário, mas tem que ter aquele momento que eles sabem, não, é o momento da família. Aí depois, digamos, depois das 9 horas, eles podem ir lá para cada um pro seu quarto. Mas ter uma rotina planejada e fazer acordos, né? Que nem você colocou, vai ficar no celular tanto tempo. Mas eu posso e devo ter acesso à sua senha. Né? Então tá. Ah, não, mas a privacidade dele é o dela. Mas, gente, a gente sabe que a gente tá vivendo um mundo muito perigoso. Ainda mais quando se trata assim de crianças de 11, 12 anos, 10 anos ali com o celular, fica horas e horas, sabe Deus com quem tá falando, né, Rafa? E sabe uma coisa também, concordo com tudo que você falou, eu acho também que vai chegar a idade da privacidade, vai chegar, calma, né? A gente não precisa também queimar etapas nos nossos filhos. E uma coisa também que eu acho interessante, que eu até tinha anotado aqui, esqueci de falar, é que muito dos nossos erros é porque nós temos uma falsa ideia de que só pelo fato de sermos todos da mesma família, automaticamente
todos vamos ser amigos e íntimos e todos vamos nos dar super bem. Isso não é verdade. Todos os relacionamentos dentro da família, eles são construídos com o passar do tempo. Se você vai ter que investir tempo para você conhecer seu filho, você vai ter que sentar e conversar com ele. Isso não é automático, não é só porque o João Pedro e Arthur saíram de dentro de mim que eu já sei tudo, todos os gostos. Não, eu preciso sentar. Mãe, eu gosto do Homem-Aranha. Mãe, eu gosto do Pantera Negra. Isso precisa ser trabalhado, precisa ter intencionalidade. É uma palavra que eu gosto muito na criação de filhos. Você precisa ter intencionalidade com seus filhos. Não acho que as coisas vão ser espontâneas. Isso não acontece, né? E aí foi o que você falou, brilha. Leva tempo, né? Leva tempo. E o pai tem que querer, a gente tem que abrir mão do nosso celular, do nosso descanso, da nossa série do Netflix, para realmente dar atenção. Perfeito, perfeito. Até quando você planejar um filme, seja um filme com propósito, sabe? Por que eu vou assistir esse filme? Ah, porque eu lembro uma vez lá nas férias, a gente foi ver os filmes da Marvel todo ali, a série da Marvel. Não é nada que eu gostava, né? Depois eu comecei a me interessar um pouquinho. Hoje em dia eu não gosto mais porque mudou muito a linha ali da Marvel. Mas na época eu comecei a me interessar, tipo, de ter tempo ali por causa do Caleb, que era algo que ele gostava. E até hoje ele lembra. Ele era bem pequenininho e ele fala, mãe, lembra daquelas séries que a gente viu? A Liz nem assistia ainda. E ele virou uma memória pra ele, sabe? Isso é algo que ele vai levar pra sempre. O tempo que a mamãe parou tudo pra ficar ali com ele pra assistir todas as séries da Marvel. Então, assim, é gerar memória, é gerar legado, é ter tempo de qualidade. Isso pra ele foi tão importante. Pra mim, talvez nem tanto. Vi a hora daquele filme acabar porque ele era tão interessante. Depois eu comecei a gostar, né? E depois também deixei de gostar, porque já mudou muito a linha ali da Marvel, né? Muda um pouquinho a questão dos nossos princípios também. Mas naquele momento ali foi interessante pra ele. Então a gente percebeu assim, qual o momento que a gente tá passando. Vamos lá pra próxima. Quero saber como ajudar uma filha de 12 anos que tem sofrido com crises de ansiedade. Ai, Jesus, a primeira coisa que... Ai, Jesus, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é orar pela sua filha, orar com a sua filha. Ore por ela de noite, porque isso é muito, muito, muito difícil. E ore com a sua filha. Sua filha precisa ver a mãe dela, o pai dela, enfim, a família dela caminhando essa dor com ela, né? Estando com ela, dando todo o apoio e realmente demonstrando ao máximo toda a atenção, né? Todo o cuidado que ela precisa. O meu segundo e importantíssimo conselho, dica, né? Procure ajuda. Louve a Deus pela ajuda dos médicos, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos psicanalistas, por toda a equipe médica. Louve a Deus pelo avanço da boa química, dos bons laboratórios, da boa medicação. Eu louvo a Deus por isso. Eu acredito que Deus deu sabedoria a pessoas em diversas áreas e Ele é soberano sobre todas as áreas. Então está tudo sob o controle do Senhor. E procure ajuda adequada, né, Fê? Procure ajuda técnica, melhor dizendo. Procure ajuda técnica, porque este é um problema sério, esse é um problema que demanda realmente uma atitude técnica, qualificada, né? Procure um bom médico, enfim, e esteja orando pela sua filha para que Deus use o médico, para que use o psicólogo, para que use a medicação da melhor forma, né? E a gente tem muito preconceito, né, com isso, né? As pessoas mais antigas, eu fui criada, minha avó falava que esse negócio de psiquiatra era coisa de louco. Minha filha não tá louca, por que eu vou levar no psiquiatra? Por que vai tomar um remédio, né? Então quebrar, porque preconceito é falta do conhecimento ali. Então, assim, quando eu tô com um problema lá, digamos, no estômago, eu preciso ir num gastro. Perfeito. Vai que é uma gastrite, ele vai investigar, vai fazer um exame, tem um tratamento específico para cada área, para cada sintoma. Então é necessário também quebrar esse preconceito. A nossa mente, ela precisa ser saudável. E tem jeito para isso. Talvez nem precise de medicamento. Às vezes é o fato dela se abrir. E muito interessante isso que você falou, de você orar junto. Orar por ela, realmente é fundamental. E acolher. Ouvir. Fazer perguntas. Não ficar com aquela, caramba, como assim você fez isso com o seu namorado? Como assim que você escolhe um cara como esse? Aí faz aquelas expressões bem loucas. Eu jamais faria isso. Pois é. Acolha a dor dela. Tá? E com muita mansidão, com esses insights de Deus que você buscou ali através da oração, vai trazendo ali sabedoria. Filho, eu já passei por isso, também já quebrei a cara, também já passei por fases assim, tomei decisões erradas também. E eu não queria que você sofresse tanto que eu sofri.
né? E outra coisa também interessante, Rafa, é a mãe ali tentar ajudar a identificar quais são os gatilhos. Por exemplo, digamos que aquela filha, ela começou a ir para uma aula de piano, e antes ela amava ir naquela aula de piano. E de repente ela começou, não quero mais ir, não quero mais ir, não quero mais Muito ir. legal, Fê. E ela começa a ficar nervosa, sem pensar em ir, ouvir aquele professor. Então são algumas coisas que você começa a perceber, peraí, como assim? Ela gostava tanto disso e agora ela tá diferente. Né? Algum ambiente, ela gostava muito da escola, do nada ela alguma amiga, né? Ela não gosta mais daquela amiga. Então começa a perguntar, começa a perceber alguns comportamentos, algumas reações sobre lugares, né? Ela era tão tagarela que gostava de conversar, de dar risada, do nada ela ficou quieta. O que aconteceu nesse processo? Será que foi um processo de separação dos pais? Será que foi um luto que aconteceu nesse período? Será que foi uma amiga que viajou para um outro estado ou para um outro país? Ela está se sentindo sozinha, né? Começa a identificar o que aconteceu nesse processo, né? O que causou esse gatilho aí? O que gerou essa insegurança também para ela? E você, como mãe, gerar essa segurança, né? Eu acho bacana também, Fê, nesse ponto que você está falando, a gente ter o cuidado para a gente não diminuir a dor do nosso filho. Né? Tipo, nossa, mas você está tão chateada por causa disso. Para ela... Que frescura, né? Que frescura! Para ela, neste momento, isso é algo relevante. Né? Enfim, então, a gente também ter essa sabedoria divina para a gente acolher. E por mais que a gente pense, tipo, nossa, mas esse é um problema tão pequeno, não acredito que ela está... Para ela, isso é importante. Ela está lendo a vida dessa forma, né? E ela precisa da nossa ajuda para ela, enfim, aprender a lidar com esse problema, enfim. Que Deus realmente dê sabedoria e eu vou bater na tecla eternamente da boa ajuda técnica, do bom psicólogo, do bom médico, do bom psiquiatra, né? Enfim, de como isso, graças a Deus... É fundamental. É uma bênção, e é fundamental, né? É fundamental mesmo. Vamos lá, então, para a próxima. As pessoas me julgam por ter escolhido ficar no lar enquanto meus filhos são pequenos. Estou errada? Eu acho que isso aí acaba que a gente meio que já respondeu um pouquinho também. Você quer acrescentar alguma coisa sobre essa opinião dos terceiros, dos de fora? Sobre o fato de você escolher ficar em casa? É porque, assim, a gente já comentou muito isso, né? Sobre a relação de trabalho, de filho, de maternidade, de dons que Deus dá para cada um, para homens e mulheres, porque homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais em dignidade diante do Senhor. Mas, assim, nessa pergunta, o que mais me encafifou foi a ouvida, a atenção que a gente dá para o julgamento alheio, né? As pessoas me julgam porque eu voltei a trabalhar. A gente também precisa blindar os nossos corações, blindar, melhor dizendo, os nossos ouvidos, porque tem certas coisas que a gente vai ouvir que não merece morada no nosso coração, sabe? Existem julgamentos que são cruéis, existem palavras que são feias, que vêm para machucar. E que Deus nos dê sabedoria para nós só realmente deixarmos entrar no nosso coração e fazer morada aquilo que realmente procede do Senhor, né? Que sejam bons questionamentos, tipo, nossa, é verdade. Será que eu estou dando muita importância para o trabalho? Será que eu estou dando muita importância para o meu filho? Aí é uma coisa que vai levar você para mais perto de Jesus. Como diz uma amiga, vai levar você para mais perto da cruz. Agora, se for um questionamento só por questionar, se for um julgamento maldoso, a gente precisa ter discernimento de Senhor, realmente não deixe isso fazer morada, porque isso não vai acrescentar, pelo contrário, isso vai aumentar a sua culpa, isso vai aumentar a sua comparação com as outras pessoas, porque a outra mãe é melhor, porque está com filho, e aí volta tudo que a gente falou, né? Necessariamente toda mulher que fica com o filho, que não tem um trabalho externo e que fica integralmente com o filho, ela vai ser uma mãe melhor? Não necessariamente. Então, e como essa comparação ela é muito danosa. Então, a minha primeira palavra é que Deus nos dê sabedoria, prudência, que nós tenhamos ouvidos atentos para saber quando que é a voz do Senhor e quando é a voz de lobo, né, que vem como ovelha. Isso. Entendeu? E até dentro disso, né, Rafa, dentro da maternidade a gente é muito julgada. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só é nessa questão de ou trabalhar fora ou ficar em casa, mas para tudo, né? Como assim? Você colocou chupeta? Ah, você tirou a chupeta? Mas já tirou da fralda? Nossa, mas já tá na escolinha. Ah, porque o meu, sabe? Aí já começa, né? Ah, como assim? Meu
Deus do céu, você dá mesada pro seu filho? Nossa, você é muito boazinha pro seu filho. Por isso que ela tá... a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então a gente tem que filtrar e depois ouvir isso pro outro, não adianta ficar batendo boca, sabe? Eu sou melhor, você é pior. Não, tá tudo bem, viu? Siga a tua vida, a tua família, a tua responsabilidade, deixa a minha comigo. Né? Eu vou prestar conta pra Deus, né? Exato. E assim, é reforçar o que eu já falei. Graças a Deus, a Bíblia tem vários exemplos de várias mulheres que tiveram atuações belíssimas. Nossa, tantas. Cifra e Puá, as parteiras do Egito. Uau. Gente, elas eram mulheres que elas eram as ginecologistas da época, as obstetras da época. Elas deviam trabalhar nessa. Então, a calma também, sabe? Quando as pessoas falam, mas é porque a mulher tem que, não sei o que, não sei o que. A mulher tem que... Calma, peraí. O que o meu Deus pede que eu faça? Como é que está o meu relacionamento de intimidade com o Senhor? Quais são os dons, os talentos, os sonhos de Deus para minha vida? Aí sim, segue o propósito de Deus. Não fica ouvindo A, B, C, D, não, que isso é enlouquecedor. Não faça isso. Isso mesmo. Vamos lá. E agora tem uma aqui, bem... confesso que gosto mais de um filho do que do outro. Notei isso há pouco tempo. Tem jeito disso ir mudando ou não? Inclusive, Rafa, essa é a mãe de um adulto. Então, assim, isso foi uma vida inteira, desde a infância, adolescência. E agora, nessa fase, o filho já tá adulto. Ela com meus filhos, né? Ela começou a perceber, viu? Eu acho que eu tenho preferência. E aí, tem jeito? Agora, para as mães de filhos já adultos, tem jeito de mudar ou não? Já joguei a toalha, não dá mais. Não, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Se não tiver jeito, toda a nossa fé é morta. Tem jeito porque o Cristo que a gente serve, ele venceu o maior inimigo de todos. Ele venceu a morte. Então, nada para o Senhor é impossível. Eu creio que tem jeito. A primeira coisa, quando eu li a pergunta, eu tive uma reação de uau, que coragem que essa mulher teve de não só falar, né, mas antes dela verbalizar, que coragem que essa mulher teve de identificar isso. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério por motivos óbvios, né? Todos os traumas que isso pode ter criado nos filhos, toda a rivalidade entre os filhos pode ter sido criada, enfim, por causa disso, enfim, sei lá, Esaú e Jacó eram rivais. Tudo que pode começar a ter efeitos muito negativos. Isso é muito sério. Não é bacana você preferir um filho a outro. Porém, eu estava pensando que, assim, até para trazer um pouco de calma para o coração dessa mãe e de tantas outras mães, é que o fato de você ter identificação com o filho não quer dizer que você está preferindo um filho. Sei lá, eu tenho 2 meninos. Se for o seu caso, você tem um menino e uma menina. Assim, sei lá, em regra geral, exemplo, eu vou ter talvez mais identificação com a minha filha, porque, sei lá, a gente vai gostar das mesmas coisas, dos mesmos programas, a gente vai ficar mais tempo fazendo programa, TTT. E talvez, no caso hipotético, o meu marido vai ter mais identificação com o meu filho, que, sei lá, vai jogar bola, vai, sei lá, surfar, sei lá, enfim. O fato de você ter identificação com o filho não quer dizer que você está preferindo um. Então, eu acho que é bacana também trabalhar um pouco o que é esse entendi que eu prefiro um filho ao outro. Você está realmente preferindo e preterindo o outro ou você se identifica mais com gosto? Sei lá, você tem 2 filhos, você é médica, aí o filho quer fazer medicina e o outro quer fazer, sei lá, geografia. Provavelmente você vai ter muito mais papo e identificação com o filho que tem você tá me entendendo, né? Que tem uma afinidade, né? Então, com certeza. Então, primeiro, calma, sabe? Isso é realmente uma preferência. Você você escolher um em detrimento ao outro, ou você só se identifica mais, né? Porque isso é muito mais leve e isso, é claro, pode ser contornado sempre, né? Agora, se for realmente caso de, nossa, eu preferi um filho a outro, eu creio que dá tempo, eu creio em mudança, eu creio em milagre, porque o meu Deus é vivo, Cristo é ressurreto. Só que isso vai precisar ser trabalhado. A Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E aí vocês vão precisar ter uma conversa aí, enfim, mediada por
uma ajuda, por uma psicanalista, por um psicólogo, enfim, por uma ajuda técnica, essa conversa vai ser muito pesada, né? Porque você, como mãe, você também vai poder, você vai estar aberta para ouvir coisas muito ruins também, né, Fê? Mas a pergunta é, você acha que pode mudar? Claro que eu acho. Claro que eu acho. Precisa ter muita sinceridade diante do Senhor, precisa reconhecer, precisa pedir realmente perdão e precisa trabalhar isso, precisa realmente se despir de vaidade, se despir de orgulho e baixar a guarda para um filho desse, entendeu? Sim. E essa questão da identificação, por isso que volta naquilo que você falou sobre estudar os filhos, né? Porque a gente pensa assim, eu tenho que amar todo mundo igual. De fato, o ideal é amar todo mundo igual, só que são seres diferentes. Sim. Então, às vezes, a maneira que você vai lidar ali com o temperamento de um vai dar certo, talvez com o outro já não vai dar. Por isso, estudar, por exemplo, quais são os temperamentos dos meus filhos? Qual que é o meu temperamento? Eu já fiz live sobre isso, se você quiser ver lá no YouTube, para você entender, poxa, isso está muito ligado ao temperamento. Um é aquele simpático, comunicativo, o outro já é mais quietinho, mais tímido. Aí talvez você se identifique mais com um porque você também é mais quieta, mais tímida. Ou não, você já gosta de sair, gosta de festa, já gosta, né, de estar no meio do povão. Enquanto você não se identifica com o outro que é mais quieto. Então, você está ligado ao temperamento. Está ligado em linguagem de amor. Também você perceber, por exemplo, assim, digamos que você identificou ali que um gosta de presente. Aí você já sempre traz um presente, não pelo valor financeiro, né? Mas por dizer assim, filho, lembrei de você. Então você identifica, então você toca o coração daquele ali. Mas talvez o outro não seja linguagem de amor presente, seja um abraço, toque físico. Então, talvez se você for dar um presente, ele nem vai dar bola pro presente. Tudo que ele quer é um abraço. Ou então ele quer uma palavra de afirmação. Então você identificar qual que é o temperamento do meu filho, qual que é o meu temperamento, qual que é o temperamento do meu marido, isso da família em geral. E a linguagem de amor, essa questão de identificar. Então, assim, não é que o fato de eu amar a todos iguais, não é que eu vou lidar com cada um da mesma forma. Porque são seres diferentes. Né? São contextos de vida diferentes, cada um está inserido em uma sala de aula, em um trabalho, né? Um ciclo de amizade. Então, eu tenho que aprender a conhecer qualquer história que ele está vivenciando ali e aprender a lidar com isso. E nessa questão, por que talvez eu esteja realmente, de fato, rejeitando um? E quando eu rejeito um, às vezes eu estou ali, né, me agarrando a outro. Vamos tentar entender. Será que é porque, às vezes, eu passei por uma depressão pós-parto? Será que foi quando eu descobri aquela gravidez que foi inesperada? Eu estava em um momento de crise, às vezes aquele relacionamento, o pai abandonou, e isso acabou que você consequentemente culpou aquele bebê. Então, assim, talvez não estava nem ligado àquele filho em si. Ao filho mas em si, inconscientemente, né? isso, às vezes inconscientemente você o rejeitou. E talvez, fica a interrogação, será que lá atrás você também não passou por isso? Por uma rejeição? E inconscientemente você está repetindo aquele ciclo. É por isso que a Rafa falou, é importante entender esse processo até numa conversa terapêutica. Sim. Você vai entender a tua história, porque às vezes não está muito ligado ao que o filho fez ou deixou de fazer. Está ligado com a sua história. Está ligado ao que aconteceu com você e por que você está reagindo dessa forma. Então, às vezes, alguém de fora vai poder te ajudar nesse processo aí de autoconhecimento. Concordo. E conhecer também a história do filho. Por exemplo, se de repente um filho ele começou a se envolver com drogas. Aí você fala, não, eu gosto mais do filho trabalhador do que aquele filho que está se envolvendo com drogas. Mas o que está acontecendo? O que é que levou ele a se envolver com drogas? Então, tem todo um contexto. Tá? Então, às vezes, a questão da rejeição está ligada a uma história que tem um contexto que é importante ser investigada e trabalhada também, né? Sensacional. Vamos lá para a próxima. Sensacional. Vamos lá, então. Minha filha não quer ir para a igreja. Ela tem 4 anos. O que posso fazer para convencer ela para gostar de ir na igreja? 4 aninhos. E agora? Tem jeito? Bom, tem jeito. Para tudo na vida tem jeito, que Cristo já venceu a morte. Olha só, primeiro eu quero voltar àquele ponto do assunto que está fora de moda, né? Que é a hierarquia dentro de casa, né? Hoje os pais, eles estão tão preocupados em serem amigões dos filhos que eles esquecem que ele tem a função de ser pai. Isso não quer dizer abuso, isso não quer dizer totalitarismo, isso não quer dizer grosseria, palavras, violência. Não estou falando disso, eu estou falando da boa noção de hierarquia, né? Então eu volto sempre nesse ponto. Isso é muito difícil, mas isso é necessário. Uma criança de 4 anos, a agenda de uma criança de 4 anos, ela tem que estar de acordo com a agenda dos pais de uma criança de 4 anos.
Então, enfim, eu acho que os pais também precisam, com amor, entender e trabalhar mais isso, né? Filho, isso é uma coisa importante para nossa família. Filho, isso é um valor. A mamãe e o papai entendem que a vida em comunidade é uma expressão bíblica da vida com Cristo. Então, tudo bem, você não está gostando hoje, ok, mas a gente acha importante e vamos nessa. Outra coisa também interessante, todas as respostas são: ore pelos seus filhos, converse com eles, peça sabedoria e mostre para os seus filhos o porquê disso, sabe? Eu acho que a boa transparência, a boa educação, a educação no sentido de conhecimento, ela é sempre muito bem-vinda. Então você mostra aos seus filhos que, meu filho, olha só, a Bíblia ela fala da necessidade da vida em comunidade. Desde o início aprova o Senhor Jesus Cristo, desde o povo de Israel até depois, quando Jesus Cristo veio, enfim, convocou os apóstolos, ele deixou claro da vida em comunidade, de como a gente aprende vivendo em comunidade, como cada um tem uma função no corpo e como cada um auxilia o outro em diversas questões. Isso aqui se torna uma família, a gente aqui tem grandes amigos, nós pensamos os mesmos princípios e valores, a nossa ética é a mesma. Eu acho bacana também você ir conduzindo o seu filho nesse esclarecimento, entendeu, Fê? Ele entendeu um pouco, com o passar do tempo, a necessidade daquilo ali, que a gente não está ali só, sei lá, porque tá. Porque aquilo ali tem um porquê daquilo, da gente ter essa vida em comunidade, tem todo o sentido biblicamente. Uma outra coisa também, Fê, que eu até anotei aqui nas minhas anotações, é evangelizar o coração do seu filho e também se preocupar como pai se a igreja ela é uma igreja que tem alguma atuação para as crianças, né? Não que isso seja, então se eu tiver que escolher entre uma igreja que não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem um ótimo departamento infantil. Claro que a gente tem que estar sempre em igrejas onde a pregação bíblica seja a regra. Mas é também bacana a gente entender que, enfim, se meu filho tem 4 anos, ele não sei. Bom, os meus filhos com 4 anos não ficavam 40 minutos, 1 hora sentado, estático, calado, prestando atenção. Então, de repente, é bacana também você entender, olha, como é que é essa linguagem aqui na igreja para criança, se tem alguma atividade, se vocês têm algum projeto para isso, até para isso ser mais atrativo para a própria criança. É para ela começar também a ter as experiências dela no corpo, entendeu? Na vivência, na vida em comunidade. Você entende? Para ficar mais gostoso para ela também, né? Sim. Você faz toda a diferença, né? Tem um ambiente atrativo bíblico, mas também atrativo para a faixa etária daquela criança, para aquele adolescente, né? Para o seu filho, né? E uma coisa também que às vezes pode causar esse estranhamento é que talvez durante a semana a mãe, a família escuta um tipo de música. Aí chega na igreja é uma música estranha. Então, assim, durante a semana a família não ora. Aí chega na igreja o povo ora. Aí alguém pede para ela fazer uma oraçãozinha. Ela não sabe nem fazer. Então é tudo muito estranho. Então, assim, parece que são 2 ambientes separados. Aquilo que você falou. Mas na realidade tem que ser tudo uma coisa só. Então, se aquela criança está acostumada ali com os pais, de repente até no culto do lar, a orar junto com os pais, aí a mãe canta uma musiquinha, né? Que já é cantada lá no culto infantil, com gestinhos também. Então ela vai começar a sentir prazer, vai ser algo mais familiar para ela. A mãe tentar de uma maneira muito lúdica, às vezes pega um garfo, pega uma colherzinha, contar uma história bíblica ali. Então ela vai se familiarizando com aquele ambiente. Então quando ela for para aquele ambiente da igreja, do culto infantil, ela vai ser algo mais comum para ela do que algo estranho. Tipo, oração, o que é oração? O que é louvar a Jesus? Eu só escuto música sertaneja em casa. Então, assim, aos pouquinhos, tornar tudo uma coisa só, né? Perfeito, muito bem, muito bem. Se você for parar para pensar, 1 hora e meia, 2 horas por semana que a igreja tem com a criança, né? 1 hora talvez. E nós estamos com os nossos filhos todos os dias, todos os horários. Então é óbvio que se isso é completamente estranho para a criança, se a criança tem contato com tudo aquilo ali apenas no momento de ir para a igreja, é óbvio que ela vai estranhar, né? Agora, muito, muito bem colocado, Fia. Quando isso já é algo natural, isso já vai sendo conversado ao longo dos dias, é muito mais fácil, como toda e qualquer adaptação, né? Bacana. Sim. Até na escola, é normal que a criança primeira vez vai, acha estranho, pode chorar, querer ficar com a mãe. Mas não desiste, tem muita mãe que acaba desistindo. Ah, não foi, eu levei minha filha, ela chorou, quis ficar na salinha, viu? É rotina.
tenta novamente, talvez ali com um mês, aí ela vai começar a ficar mais familiarizada com aquele ambiente, ao ponto que ela fala, mamãe, eu quero ir pra igreja, né? Tudo é persistência, é tempo, é a mesma rotina da escola e com a questão da igreja também, ou qualquer outra coisa, né? Que ela vai precisar se adaptar também, né? Vamos pra próxima, estamos terminando. Meu marido é mais amigo do que pai do meu filho. Isso me atrapalha muito na educação. Como posso educar o meu marido nisso? E agora? Puxando pro lado dos maridos, né? Minha queridona, eu concordo 100% com essa mãe. Seu marido precisa ser pai dos seus filhos. Você vai precisar ter uma conversa séria com o seu marido. De repente, eu recomendo você marcar um gabinete pastoral, você, enfim, realmente ter uma ajuda nesse papo, porque o seu marido ele vai precisar entender a importância da figura paterna, né? Do líder, da boa paternidade que ele está deixando de oferecer para o filho dele em troca de ser o amigão do filho. Isso tem jeito, claro que tem jeito, mas isso vai demandar uma mudança de atuação do seu marido muito séria, né? Ele tem que estar consciente dessa responsabilidade. Conversar com ele e mudar, né? Ele vai precisar ter essa mudança de comportamento. Essa é às vezes, né, Rafa, às vezes a gente coloca muita culpa nos maridos e às vezes tem a culpa deles também, só que eu também não percebo um outro lado. O que acontece às vezes? Por exemplo, a mulher fala assim, moça, coloca a roupinha lá da menininha, da filha, né? Da Maria, da Luísa, e coloca a roupinha dela. Aí ele vai colocar do jeito dele, que não é o jeito dela. Daí ela já surta. Tá vendo? Você colocou tudo errado. Olha, aí explode. Aí que acaba com um mecanismo de defesa que ele faz. Tá bom, eu não vou colocar. Você coloca. Daí sobrecarrega a mulher. Em vez de ela com jeitinho ensinar, não, meu amor, assim que coloca a meia calça, né? Mas ela já explode, isso causa um bloqueio. E daí ele não faz mais, sobrecarrega ela. E ele fica com o lado bom da história e você fica como a cruel da história. Mas porque muitas vezes você não conseguiu ter a delicadeza, a sabedoria, como a Rafa muito bem colocou, para mostrar, né, como é que é o melhor jeitinho de fazer, porque talvez ele não está tão acostumado como você a trocar aquela roupa. Ou talvez ali, por exemplo, no momento de colocar os filhos para dormir, só você coloca os filhos para dormir, só você conta história, você fala assim, ele não sabe contar história. Mas você deu oportunidade para ele, sabe? Não, é só eu faço culto no lar, mas você perguntou para ele se ele quer dirigir esse momento também? Se ele falou, né, um marido com princípios cristãos, dá uma oportunidade, talvez ele não vai fazer tão bem como você ou como você quer. Mas tudo é prática. Então, começa também a dar essa oportunidade aos poucos para ele ter prazer, ele ver como é bom, como é gostoso, né? É a questão do acordo que a gente falou. Então, não fazer só um acordo da mãe com os filhos, mas o pai está inserido nesse acordo. Porque não adianta a mãe falar uma coisa, depois o pai lá vai, não, tudo bem, pode ficar aí, ver no YouTube o que for. Não, tem que ter que nem essa conversa aí tem que ser bem fechada entre os dois e consequentemente com os filhos. Porque às vezes eles vão testar, né? Pede pra mãe, a mãe fala não. Aí depois vai pro pai, tudo bem. Ou ao contrário, o pai fala mãe, não, aí a mãe, não, tudo bem. Então tem que ter esse acordo aí familiar, ter essa comunicação. E também a gente parar de reclamar tanto quando eles tentarem fazer. E mesmo que não seja perfeito, valide. Nossa, amor, que bom. Você lavou uma louça, talvez não limpou na pia. Mas obrigada por você lavou aquela louça. E a nossa tendência é só ver o lado negativo. Muito bacana isso. Às vezes a gente quer sempre tudo do nosso jeito, né? E aí a gente não aceita o jeito diferente deles agirem. Muito bem pontuado, Fê. É aceitável. Bloqueia, né? É por isso que eles ficam deixando. Então, já que você faz melhor, então você que faz. Daí tem uma mulher sobrecarregada, uma mulher cansada, ansiosa, reclamando do marido que não faz, porque às vezes ela nem deixa ele fazer. Porque ela diz que ela faz melhor. Exato, deixa, gente, deixa. Exatamente, é do jeito dele. Tá ótimo, isso sabe? Mesmo. Vamos dividir, eu busco na escola, né? Eu levo no inglês, e você faz da outra coisa. Então, dividir as tarefas, que aí não sobrecarrega, né? Sim. Vamos lá, estamos indo para a última agora. Sou mãe solteira e vivo um peso muito grande com isso. O que poderia fazer para suprir a falta do pai nos meus filhos? E agora? Primeiro é que o fato de você ser mãe solteira não quer dizer que você é menos amada pelo Senhor. Todos, quando nós aceitamos Cristo, quando nós temos consciência
do sacrifício de Jesus na cruz, ele não faz essa diferenciação. Se você é uma mulher casada, se você é uma mulher solteira, se você é uma mãe, se você é uma mãe, se você é uma mãe casada ou se você é uma mãe solteira. Então, acho que, mãe, a primeira coisa que você precisa ter muito firme no seu coração é que Jesus Cristo morreu por você. Você é amada, seu filho é amado, o cuidado de Deus pela sua casa, ele permanece, ele é firme, ele é constante na sua vida. E isso precisa ser uma certeza nos nossos corações, porque Cristo supre todas as nossas deficiências. Cristo supre todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Eu acho muito perigoso. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas é porque aí tal, a mãe é solteira, então ela necessariamente tem que procurar um outro relacionamento. Eu acho isso muito perigoso, eu acho isso muito forte, é uma opinião muito forte na vida alheia. E eu não gosto de dar esse tipo de opinião, eu não concordo com esse tipo de opinião, porque eu acho que cada pessoa tem uma história. O fato é que, para mim, o que é mais forte para dizer para essa mãe nesse momento é que Cristo está com ela. Ela não está sozinha. É claro que a falta do pai nessa criança é algo muito triste, né? Muito difícil. Mas tudo isso pode ser colocado aos pés da cruz. Tudo isso pode ser sanado. Tudo isso pode ser curado aos pés da cruz. Eu creio muito, muito, muito nisso. E é óbvio que também vai demandar dessa mãe uma expertise, sabedoria, né, para lidar com toda a carga, né? Porque nós que somos mães e somos casadas, nós dividimos a carga. E aí essa mãe sozinha, né, ela vai ser ele e ela, né? Mas que ela tenha certeza de que o Deus, o Criador de todas as coisas, a ama, está com ela todo o tempo, vai suprir cada detalhe, cada ausência e vai renovar as forças dela a cada manhã. Eu creio muito, muito, muito nisso. Com certeza. E assim, tem muita essa coisa da sociedade falar assim, ela é mãe e pai, né? Mas eu tenho muito cuidado também com essa fala, porque de fato ela é mãe, ela nunca vai suprir a questão da paternidade, que é uma outra figura, é uma outra demanda, né? Então, assim, digamos, o pai morreu, ou então houve uma separação, o pai abandonou. Tem várias questões que vão, como a Rafa falou, vai gerar um trauma, uma dor. Então, o que você precisa fazer? Acolher a dor desse filho. Entender, ouvir, se for o caso, chorar junto, mas também apontar aí para aquele que pode substituir essa figura dessa ausência paterna, que é o pai eterno. Amém. Né? O único que pode substituir essa ausência paterna do pai terreno é o pai eterno. Então aponta para o Senhor e fala, olha filho, o Senhor nos acolheu, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Então mostrar para eles que ele não está só, que sim, ele vai conseguir, está motivando ali, se precisar realmente de um acolhimento terapêutico nesse sentido, se entrou em crise mais para frente, dar esse suporte também, porque é normal que passe por um momento de crise também, né? Porque claro que vai fazer falta, mas também não queira ter essa carga de substituir aquilo que não é o seu papel. Você é mãe. E tá tudo bem. Não tem essa carga maior, não. Agora eu vou ter que ser o pai. Não, não é. Mas, claro, eu percebo que meu filho precisa de uma figura masculina. É bom ter, talvez, um avô, né? Pra ele saber ali, ou o filho, a filha, né? É bom ter algumas referências, mas entendendo assim, não. Ele é o avô, ele é o tio, né? Ele é o irmão da igreja, ele é o pastor. O único que pode substituir essa figura paterna aqui, terrena, é o próprio Deus. Então, quando ele se apegar a esse Deus que jamais abandona, que jamais morre, que está sempre ali, isso vai suprir ele. E assim, ele vai ter essa segurança da mãe, né? Ele vai dizer assim, olha, filho, eu tô aqui, conta comigo. Tá doendo? Pode falar que tá doendo. Eu tô aqui para te acolher, eu vou te apoiar, eu vou estar junto com você. Então, isso realmente faz toda a diferença. E assim, para finalizar, eu queria deixar um versículo, gente. Lá em Salmos 127, verso 3, eu peguei na versão linguagem de hoje, que eu acho lindo. Fala assim, os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. É desafiador? A gente falou sobre vários desafios aqui. Mas eles são presentes, eles são milagres. Quantos de nós oramos, clamamos, pedimos a Deus um milagre e o Senhor respondeu através desse
espírito. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Talvez foi uma surpresa inesperada, mas foi um presente, aquele presente surpresa que Deus prepara, né? Então, eles são bênção do Senhor. Eles são dádiva. Nunca esqueça disso. Agradeça a Deus por esse privilégio da maternidade. Amém. Rafa, você quer falar alguma coisa pra gente ir finalizando? Ai, quero agradecer, adorei, quero mais, gostei demais, Com que prazer. certeza. A troca eu acho que foi ótima, espero que, enfim, que isso abençoe a vida de muita gente. É isso, obrigada, adorei, adorei, adorei. Eu que agradeço. Nossa, Rafa, para mim foi um privilégio. Eu amei, assim, porque a gente conseguiu trabalhar tantas áreas. Eu amei as perguntas, né? Eu achei fantástico, porque deu para trabalhar diversas áreas aqui. E, assim, como você sempre colocou em todos os momentos, buscar a sabedoria do Senhor, buscar insights do céu. Esse é o grande segredo para qualquer uma dessas áreas, para qualquer uma das faixas etárias, para qualquer uma das crises. Ele que vai dar esse suporte para a gente. E, Rafa, muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Foi um privilégio enorme pra gente. Prazer, que alegria. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Que você continue aí iluminando muito com o seu ministério, com o seu trabalho, onde Deus te colocar. E se Deus quiser, a gente vai se reencontrar pessoalmente logo. Gente, inclusive, coloca aí nos comentários dessa live. Eu vou lançar um pouquinho aqui no Instagram, vai ficar. Depois eu vou mandar lá pro YouTube e fala: vem, Rafa, pra reserva. Eu quero trazer essa mulher pra cá. Pro culto do Mulher e o Novo Normal, pra ela estar aqui presencialmente com a gente. Se Deus quiser, vai dar certo, Rafa. Uma hora você vai estar aqui com a gente no nosso culto de mulheres. E vai ser bem assim como foi essa noite, tá? Obrigada. Então, um abraço pra todo mundo que tá aí. Obrigada por ter ficado com a gente. Deus abençoe, povo lindo. Deus abençoe. Boa noite, gente. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.